Olá, bom dia, tudo bom? Como estão vocês? Aqui no Rio está chovendo muito, mas muito mesmo. Então, como eu moro aqui em frente, está um frio, uma friaca, que eu já estou toda encasacada. Você aí do norte vai achar que eu estou maluca no Rio de Janeiro, né? Pois, mas não estou não, tá frio mesmo. Tá chuvoso demais, sabe? Então tá aquela friaquinha. Mas enfim, hoje eu vou contar uma história para vocês como é que o Joãozinho se alimentava depois da fase do leite de galinha, foi uma fase assim preparatória para ele começar a se alimentar de tudo, tá? E uma das coisas que ele gostava muito era hambúrguer. Então ele começou a comer muito hambúrguer com batata frita, ele adorava. Como eu trabalhava fora naquela época, então eu trabalhava com network, então eu chegava tarde em casa, mas era o tempo que eu prometi de sair para passear com o carro com ele e levar ele no McDonald's. A gente ia no drive-thru e pedia o McLanche Feliz. Isso era todo santo dia. Era uma coisa engraçada, mas ele amava isso. Então, como eu queria distraí-lo, eu mandava ver, fazia mesmo. E aí eu comecei a fazer isso e eu percebia que às vezes ele mastigava bem e às vezes ele mastigava um pouquinho, cansava, engolia. Eu falei, João, mastiga, é importante para você. Ele, não. Aí eu fui uma vez no pediatra e falei assim para ele, ó, doutor, eu tô dando porque eu sei que é uma coisa molinha, eu não dou a carne para ele, só dou o pãozinho molhadinho no molho, então eu tô tranquila, mas está acontecendo isso, tem horas que ele não mastiga direito. Aí ele falou, Wanda, isso é um alerta, vamos levar ele num neurologista porque a prematuridade dele é extrema. Ele nasceu de 5 meses, então não é só alguma parte motora que é determinada que não funciona bem, é tudo. Então, se você começou a perceber que isso não está legal, então agora não está legal. Tem que procurar um médico para ver se ter a certeza que está tudo bem. Eu falei, tá bom. Aí eu levei, ele era um médico que atendia no Einstein. Como eu morava no Morumbi, então para mim era um pulo, era mais fácil do que tudo, que eu correr a cidade inteira atrás de um médico, né? Então eu já fui lá. Aí marquei, fui na consulta, expliquei o que estava acontecendo, como é que era a nossa rotina e tal. Aí ele falou, Wanda, isso pode ser uma espécie de convulsão. Convulsão? É, isso aí, a gente agora é muito cedo para a gente avaliar, mas que tem alguma coisa que não está bem, com certeza não está. Então, o que eu vou fazer com você? Vou pedir para você fazer um eletroencefalograma de 12 horas. Então, você leva a comidinha para ele e você vai fazer isso mais ou menos uma vez por mês. Depois a gente vai espaçando, mas agora eu quero dar um controle nisso. E aí começou a tomar um Depaquene, eu acho que era isso, Depaquene, para ele evitar de não, porque no cérebro dá um nó, né? Pelo menos eu entendi, absorvi assim, sabe, como um nó. E esse nó, pela prematuridade, ele vai se desfazendo aos poucos. Mas se ele tiver uma doença, esse nó dá assim, como se fosse um choque, assim, estremece tudo, e você então percebe que ele piora. O que eles chamam de doença da prematuridade, né? Doença neurológica devido à prematuridade. Aquilo ficou meio um nó na minha cabeça, sabe? Eu falei, tá bom, tudo bem. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro você tem que ficar muito esperta, olhando e percebendo ele, todas as ações dele. Então, ele está comendo, ele está engolindo, está comendo pouco, está mastigando pouco, mastigando muito. É isso que você tem que ficar prestando atenção. Eu falei, tá bom. Então, eu tinha um caderninho, porque na minha vida tudo sempre foi um caderninho, que eu anotava tudo. Aí comecei a anotar o leite de galinha, de gota por gota. Vocês lembram desse episódio?
E depois, agora, nessa época, eu tinha que anotar se ele mastigava muito ou pouco e que tipo de alimento que era, para eu falar para o neurologista. Então, ele fez como é que chama? O eletroencefalograma e deu assim um pouquinho assim alterado, mas muito pouquinho. Então, ele falou assim, vou dar o Depaquene para você, e vamos, para você não, para o João, e vamos ver como ele se porta, e você vai anotando aí no seu caderninho. Então, aí eu fui fazendo isso, fui anotando. No mês seguinte, eu fui de novo nele, ele mandou fazer de novo um eletro, para ver como é que aquilo tinha sido, como é que foi a reação dele, né? Como é que no corpinho dele funcionou. Para dizer a verdade, eu não vi muita diferença, não. Eu achei que estava a mesma coisa, mas no eletro deu uma diferença. Aí ele falou, Wanda, isso aqui está concentrado na parte XYZ, que agora eu já não lembro mais. Então, a gente vai fazer o seguinte, você vai precisar entrar numa clínica e fazer um processo de reabilitação, tá? Você vai se consultar com uma determinada pessoa, que ele ficou de me dar o telefone, o nome, e vai entrar lá e vai fazer uma reabilitação. É como se ele não tivesse capacidade suficiente de aprender a mastigar, mas ele via todo mundo mastigando, ele mastigava. É mais ou menos isso, tá? Aí eu falei, tá bom, então eu fui. Aí eu entrei numa clínica que tinha lá no Morumbi, que agora não me lembro o nome, me falhou a memória. E aí o João fazia hidro, fazia físio, fono, e aí ele deu uma melhorada assim muito grande. Aí ele começou a desenvolver a parte físico, né? A parte do físico, o motor de mastigar, de nadar, sabe? Coisas assim que era para ele muito difícil, de repente começou a ficar fácil. Aí eu entendi que realmente tinha alguma coisa neurológico nisso tudo, que não era só porque ele tinha nascido de prematuro extremo, mas afetou também a parte neurológica, né? E aí, com esses remedinhos e toda a clínica, ajudou muito ele. Então, assim, se vocês, mães queridas que estão me assistindo e tiver um bebezinho, prestem atenção. Sabe, que às vezes a gente acha que não é nada, mas quem tem que saber se é, se não é o seu médico. Isso é muito importante, que você apresente tudo para ele, você fale tudo, entendeu? Do seu filho, o que está acontecendo, porque ele vai entender se é uma coisa que a gente deve se preocupar e procurar uma outra especialidade, como foi o meu caso, ou não, deixar rolar e assim ele vai crescendo, ele vai melhorando sozinho, entendeu? Mas acho que é importante você sempre procurar saber com o seu médico o que ele acha, se você está exagerando, né? Porque a mãe também exagera, sabe? A gente é humano, né? Mas eu acho que é importante, tá? Então, hoje, eu queria falar sobre isso, dessa necessidade que a gente precisa ter de falar tudo para o médico. E da necessidade de ficar olhando, observando se ele está mexendo bem a perninha, se não está na hora que vai engatinhar, se levanta só a bundinha e engatinha só com o antebraço, também isso é parte neurológica. Então, sabe, tudo neurológico. Gente, a gente funciona mais pelo cérebro do que fisicamente pelos membros. É incrível isso. Mas, enfim, a gente, então, que já aprendeu essa fase, a gente passa para vocês aprenderem, não passar nos perrengues que a gente já passou, tá bom? Eu vou gravar esse vídeo curto, vou pedir mais uma vez para vocês compartilharem, acionar o sininho, dar um like, para nos ajudar a evoluir o canal, tá bom? Eu, mais tarde, estou indo para o hospital e de lá eu gravo. Porque agora eu preciso me arrumar, porque está chovendo loucamente. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E aí, mais tarde eu gravo, tá bom? Um beijo, meus queridos. Deus abençoe.